Senhoras e senhores, obrigado por acessar o nosso canal. Canal esse que está no YouTube. Se possível, recomende-o a outros. Cada semana, selecionamos um tema constante no livro santo, na Bíblia, a Palavra de Deus. Desta feita, falaremos sobre um pedido possível. Os textos que usaremos para falar sobre esse assunto está no livro de Levítico. Começaremos com o capítulo 20, versos 7 e 8, na tradução Almeida Revista e Corrigida. Leiamos, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Independentemente da idade que você tenha, com certeza já recebeu um pedido, um convite que você não pôde atender. Não é isso? Por exemplo, a distância, choque de datas, a saúde que não está muito boa, falta de condições financeiras e por aí vai. Às vezes até lamentamos por isso. Desejo falar-lhe hoje de um convite que independe da sua idade, posição social, gênero, raça, religião. Você pode aceitar. O verso 7 começa com portanto. Segundo a gramática da língua portuguesa, as conjunções servem para unir diferentes orações. Neste caso, portanto, aqui, é classificado como uma conjunção conclusiva, isto é, usado para exprimir a conclusão de um assunto, para o ponto final. O texto vem no contexto de penalidade aos idólatras. O portanto aqui estabelece a diferença de conduta entre os pagãos e os cristãos. Santificai-vos. O termo em Levítico é mais ritual do que moral, no sentido de que o povo devia cumprir os ritos de santificação. Não alude tanto a um conceito espiritualizado de santificação, como temos hoje, como entendemos hoje. Mas isso não diminui o valor do texto para nós. A santificação era por padrões estabelecidos por Deus, o Deus de Israel e o Deus da igreja cristã. Ele é santo. Ele estabelece o padrão de amor, de moralidade, diferente dos deuses romanos. Nosso Deus não é belicoso, adúltero, malicioso, promíscuo. Ele é um Deus de misericórdia, de justiça, que se importa pessoalmente com cada um de seus seguidores. Nosso Deus Santo espera que o imitemos, seguindo seus altos padrões morais e sendo tanto misericordiosos quanto justos, diferentemente dos deuses das seitas pagãs populares do primeiro século. O povo de Deus, tanto no passado como no presente, deve pautar sua vida por padrões diferentes dos não cristãos. Pelo menos devia ser assim, né? Quando entregamos nossa vida a Jesus, somos tentados à prática de hábitos da velha criatura. É nessa hora que clamamos a Deus
para nos tirar daquela situação desagradável, complicada em que nos encontramos. E Ele vem ao nosso socorro. A Bíblia diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. O apóstolo Pedro diz que devemos ser como o nosso Pai Celestial, santos em tudo que fizermos. Santidade significa ser totalmente dedicado a Deus, separado para seu uso especial, afastado do pecado e de sua influência. Ser santo é viver no mundo, mas não participar das coisas do mundo que venham nos afastar do nosso Deus Santo. O cristão precisa ser separado e diferente, não apenas por seu. As qualidades de Deus no cristão o tornam diferentes. O enfoque e prioridade devem ser os do Senhor. Tudo que dissemos até aqui está em contraste com os antigos hábitos do cristão descrito em 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Veja: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não podemos nos tornar santos por nós mesmos, mas Deus nos dá o seu Espírito Santo para nos ajudar a obedecê-lo e nos dar poder para vencer o pecado. Não use a desculpa de que você não pode evitar cair em pecado. Não. Conte com o poder de Deus para livrá-lo do domínio do pecado. O pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. Ele não tem prazer em pecar. A Bíblia diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para me obedecerdes em suas concupiscências. Romanos capítulo 6, verso 12. Vamos orar nesse instante. Recline sua cabeça. Peça a Deus para orientar você nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tua palavra trazida aos nossos corações nesta hora. Nosso Deus, faz-nos separados deste mundo. Precisamos viver nele, precisamos sair, precisamos tratar da nossa saúde, comprar, vender. Precisamos estar no mundo, mas que o mundo não esteja em nós. Que sejamos diferentes, separados daquilo que é tão comum, que é normal na vida daquele que não teme ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.